Sua graça é maior. Vence as trevas cada manhã. Meu pecado é grande, sua graça é maior. Que amor não retorna todo meu pecado. Meus olhos se entregam, o que esconda, lançado na profundidade do mar. Meu pecado é grande, sua graça é maior. Sinto suporta o meu fraquejar, que Pai amoroso nos chama ao lar. Recebe o dele libertador. Meu pecado é grande, sua graça é maior. Glória a Deus, sua graça é maior. Vence as trevas cada manhã. Meu pecado é grande, sua graça é maior. Grande riqueza Deus nos outorgou, sua vida entregou e o preço pagou. O preço tão alto demais para mim. Meu pecado é grande, sua graça é maior. Glória a Deus, sua graça é maior. Vence as trevas cada manhã. Meu pecado é grande, sua graça é maior. Glória a Deus, sua graça é maior. Vence as trevas cada manhã. Meu pecado é grande, sua graça é maior. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês nessa manhã. Amém? Não só hoje, para todos sempre. Eu recebi com muita alegria o convite de estar aqui. Nós temos acompanhado já a jornada dessa comunidade que vocês fazem parte aqui já há muito tempo. Deus tem nos dado a graça de caminhar junto com o Pedro ao longo desses anos, Pedro da Graça, acompanhar a sua família. Eu lembro quando a Ana ainda era menor do que eu, e isso já não tem mais condição nenhuma, né? Enfim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Para aqueles que não nos conhecem, eu e a Rose estamos aqui. Nós temos mais 3 filhos. A Raíssa, casada, já não está mais, já não vive mais aqui. Está com seu marido Josh e a Olivia nos Estados Unidos. Temos a Marina e o Vinícius. A Marina estaria aqui conosco, mas ela dá aula na escola dominical da igreja que fazemos parte. E a professora que estava hoje na escala teve um problema com o bebezinho e aí não teve jeito, né? A Marina teve que se colocar à disposição. E o Vinícius está na classe de batismo, então eu não queria tirá-lo da aula, né? Graças a Deus por isso. É uma alegria grande no nosso coração de ver o nosso filho se decidir pelo batismo. Bom, eu sou o Edivânio, represento o Ministério da Editora Fiel aqui em Portugal. A Editora Fiel é uma casa publicadora brasileira, já existe há mais de 50 anos, e nós publicamos livros e tentamos ajudar a igreja com material que a gente considera de teologia com qualidade, material reformado e pensamento teológico a respeito das doutrinas da graça. Então é isso, faz parte desse ministério que ajuda, ou tenta ajudar a igreja, né, produzindo materiais que a gente considera de teologia boa, né? Você sabe que existe a má teologia, né?
Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer quando eu trato de teologia, de ministérios e não sei o quê, a minha pergunta é assim, existe algum teólogo nessa manhã aqui presente, nesse espaço? Existe algum teólogo aqui? Tem algum aí? Somos todos, né? Aí você já sabe. Quando eu faço a pergunta, dependendo do lugar onde eu estou, as pessoas se intimidam, né? Elas falam, teólogo? Não, imagina, quem sou eu, né? Aliás, nós temos um livro, uma introdução à teologia sistemática, escrita pelo Sproul, que o título é exatamente esse, Somos Todos Teólogos. Meu irmão, quando você abre a sua Bíblia, você está praticando teologia. A diferença é se você é um bom ou se é um mau teólogo, porque existem alguns muito maus por aí. Existem muitos lugares, infelizmente, onde a teologia não é aquela bíblica, e essa é a nossa luta e paixão e ministério aqui nessa terra. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 28. Isso faz parte daquele discurso de Paulo com os líderes lá da igreja de Éfeso. Nós não vamos ler o discurso todo, vamos nos concentrar aqui nessa parte que vai do 17 ao 28. Atos, capítulo 20, versículos 17 a 28. Eu vou ler nessa versão que tem na minha mão, que é Almeida, século 21. Os irmãos acompanhem, por favor, na sua. Diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus e por ele, pela graça que nos foi atingida, pela graça que nos alcançou, por causa da sua vida e morte em favor de pecadores como nós. Nós somos gratos ao Senhor por isso e somos gratos pela tua palavra, que o Senhor mesmo preparou para que fosse a nossa guia, a nossa luz, que ilumina os nossos passos enquanto vivemos neste mundo de trevas e de escuridão. Por isso, Senhor, eu clamo ao Senhor que nos auxilie nessa hora, que tenha misericórdia de nós, que ajude-nos a não perder tempo diante do Senhor, mas que a tua palavra seja alimento para nós nessa manhã. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que a gente vê aqui, por isso que eu comecei com a pergunta dos teólogos aqui nessa sala, né? Quando nós vimos esse texto, o que nós vimos? Nós vimos um líder, Paulo, chamando outros líderes para ter uma conversa. E aí a gente tem que tomar cuidado com alguns trechos da Bíblia, porque a Bíblia inteira foi escrita para cada um de nós aqui, inteira, mesmo aquelas partes que parecem que não dizem muito para todos nós aqui, porque afinal é um teólogo falando com outros. E tem algum teólogo nessa sala? Então esse texto é para nós, ok? Bom,
O apóstolo Pedro, quando escreveu sua carta, ele nos colocou um título. Ele chama todos nós aqui de sacerdotes. Pedro, naquela fase de transição, ainda tinha muito forte a visão, a menção daqueles que são os intermediários entre Deus e a humanidade. E não existe uma figura melhor, mais apropriada para Pedro do que a figura do sacerdote. E nós somos sacerdócio real. Fomos comprados por Deus com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Portanto, esse texto é para nós. Esse texto que nós estamos aqui diante dele. Então, meus amados, você tem um ministério para dar conta. Você é chamado para ser sacerdote. Você é teólogo. E o Senhor vai pedir contas para você do seu ministério. Ok, se você não tem um ministério formal, se você não trabalha... aliás, essa é uma outra distinção perigosa, né? A pessoa pergunta, no que você trabalha? Eu trabalho meu trabalho é secular, né? Ou seja, eu não trabalho para o Senhor. Como assim? Você trabalha para o Senhor, onde quer que você esteja. E, aliás, alguns, não se enganem, trabalham dentro da igreja e não servem ao Senhor. Então, é bom a gente não ficar muito encantado com essas coisas. Eu queria tanto trabalhar para o Senhor. Isso mas o que impede você trabalhar para o Senhor? Não é que eu trabalho no hospital. Isso é ali o lugar santo onde o Senhor colocou você para trabalhar e proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, meus irmãos, tendo um ministério como nós temos, a minha pergunta nessa manhã é: como é que nós avaliamos o nosso ministério? Como eu ia dizendo, discorrendo esse pensamento, ok, se você não tem um ministério formal, você tem uma vida. Essa vida que Deus te deu é o seu ministério? E de vez em quando, irmãos, faz bem, nós somos chamados a isso, a fazer uma avaliação daquilo que fazemos. Tem uma expressão, quando a pessoa faz aniversário, quando ela completa anos, é muito comum ouvir-se o tal do parabéns, né? Eu tenho problema com isso, mas eu estou ficando velho, então algumas coisas você releva, tá? Mas quando a pessoa chega para outra e fala parabéns, a pergunta é: mas parabéns por quê mesmo? Mas isso faz parte desse processo de avaliação da vida. Obviamente, não seremos mal educados a dizer para a pessoa, não me diga parabéns, não é isso. Mas acho que a pessoa, quando chega para outra e fala parabéns, a ideia é só: olha, você completou mais um ano, né? Aquela boa, aquele bom desejo de que você tenha completado bem este ano, né? Então, parabéns, olha, você completou mais uma etapa. Bem, nessa hora você deve parar e pensar: como foi que eu completei essa etapa? Será que se Deus fizesse uma avaliação desta minha etapa, como é que Ele avaliaria? Se nós pudéssemos perguntar para Deus qual é a avaliação, o que é que Ele diria? O que é que significa sucesso para Deus? Essa é outra coisa, eu desejo sucesso para vocês, ok? O que é sucesso aos olhos de Deus? Meus irmãos, eu penso que não há nenhum cristão que ame o Senhor que não queira ser encontrado com boa reputação diante de Deus. Acho que não existe ninguém nessa sala que queira a reprovação do Senhor. Acho que não. Em sã consciência, nós amamos a Deus e nós queremos nos colocar diante dele de forma tranquila. O que é muito difícil, porque ao se colocar diante da santidade de Deus, a gente vê quem nós somos. E aí a luta. Por isso que viver é lutar. Então nós temos um ministério nessa terra, não só individualmente, mas também como igreja. Nós fazemos parte desse reino de sacerdotes que proclama essa mensagem. E como é doce a gente ouvir ou ler nas Escrituras sobre alguns personagens. Quando se pensa em avaliações, né? Aí você lembra daquele texto de Jó. Lembra Jó no capítulo 1? Aquele diálogo entre Deus e Satanás. E aí Deus vai falar uma coisa em relação a Jó. Vocês lembram da frase? Qual era? Lembram? Visto meu servo Jó? Eu vou ajudar. Capítulo 1, versículo 8. Não precisa ir lá, senão pode perder tempo. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Meu Deus, que isso?
Ninguém há na terra semelhante, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ô Senhor, já pensou se o Senhor olha para mim e fala uma coisa dessa, hein? Você não deseja isso? Você deseja isso, meu irmão? Por favor, diga que sim. Não, diga internamente, diga assim, olha como eu desejo isso. Há uma outra citação de um outro personagem chamado Natanael. Lembra de Natanael? Isso está em João capítulo 1, versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar, e aí o Senhor diz a respeito de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita. E aí há muita coisa incluída neste verdadeiro israelita, há muito significado. Não é que ele era igual eu, né? Eu sou brasileiro, mas recebi a cidadania portuguesa. E o Senhor vai olhar para mim e dizer, eis um verdadeiro português. Não, eu sou brasileiro, eu tenho a cidadania, não tem a ver com cidadania. Ele não está dizendo, ele não é estrangeiro, ele é realmente nascido e criado. Não é nada disso. Quando o Senhor aponta para Natanael e diz, eis um verdadeiro israelita, ele está dizendo, esse é um homem íntegro. O Israel de Deus está ali, olha. Homem que serve a Deus, homem que teme o mal, igual Jó, aliás, né? Homem que ama a lei do Senhor, que ama o Deus de Israel. Eis um verdadeiro exemplar. Já pensou? Deus olha para qualquer um de nós aqui e fala, esse é meu servo. Bom, meus irmãos, o contexto dessa passagem que nós estamos aqui, que eu gostaria de levar os irmãos a refletirem comigo nessa manhã, isso aqui está incluído na terceira viagem missionária de Paulo. Isso aí começa no capítulo 18 e vai até o 23 desse livro de Atos. Que possivelmente o ano é 52, possivelmente. Então está entre 52 e 53. Paulo ele volta à região da Galácia, ele já tinha passado por lá. No capítulo 19 nós lemos que ele passa 3 meses em Éfeso e depois ele decide ir para Jerusalém. Aí antes ele envia Timóteo e Erasto para Macedônia. Aí depois eles se encontram no capítulo 20, aí ele segue para a Grécia. Eu estou dando essas informações, o ideal seria que a gente fosse lá, mas eu vou dar isso como um TPC, tá bem? Isso fui eu. Capítulo 18, então, se os irmãos quiserem ir em casa, leiam do capítulo 18 para frente, os irmãos vão entender o contexto dessa passagem aqui, ok? Pronto. Então no capítulo 19 ele passa 3 meses em Éfeso, decide ir para Jerusalém, e aí envia Timóteo para Macedônia. Aí ele se encontra no capítulo 20, onde ele segue para a Grécia, está no versículo 2. Aí ele passa 3 meses lá. Aí depois ele vai para Filipos, ele passa em Troade, onde acontece o milagre da ressurreição daquele menino que dormiu durante a pregação. Como é que é o nome dele? O Eutico. Cuidado, meu irmão, dormir durante a pregação é um perigo, você pode morrer, e não está o apóstolo Paulo aqui, você vai mesmo, tá? Você não vai voltar não, cuidado. Pronto, isso é no capítulo 20. Pronto, Paulo ele não quer ir para Éfeso, então ele fica lá um pouquinho mais, e aí ele decide chamar então os presbíteros de Éfeso para ter essa conversa. Então nesse texto de Atos aqui, meus irmãos, nós temos uma visão de Deus sobre o que significa um ministério eficaz, e é nesse ponto que eu quero levar os irmãos a pensar comigo, quais são as características de um ministério ou de uma vida que é útil, eficaz diante de Deus. 4 pontos rapidamente para nós pensarmos aqui. Primeira característica de uma vida que é útil, que é eficaz, de um ministério eficaz diante de Deus, é que ela é marcada pelo serviço ao Senhor. Veja o que Paulo diz no versículo 19, finalzinho do 18, ele chama os presbíteros da igreja. Paulo diz no versículo 18, bem sabeis de que modo eu tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Aí no versículo 19, servindo ao Senhor. Meus irmãos, quando Paulo ele sempre foi muito comedido em relação a si mesmo. Em alguns episódios ele vai citar a si mesmo como se fosse outra pessoa. Ele não é, pelo que a gente consegue ver de características dele, ele não é daquelas pessoas que costumam falar muito de si mesmo. Mas aqui nós estamos vendo Paulo falando claramente a respeito de si mesmo. Então isso aqui é para ser respeitado. Ele não era fácil ouvir isso de Paulo.
E aqui nós vimos ele falar que desde que ele entrou na Ásia, ele servia ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e tal. A ideia é que Paulo estava certo de que estava servindo ao Senhor. Ele usa aqui uma palavra grega cujo significado é escravo. Esse servir aqui vem eu não vou ficar falando grego aqui para os irmãos, mas a ideia é que a palavra significa escravo. O que significa isso, meus irmãos? Quando Paulo diz que ele, desde que entrou na Ásia, ele tem servido ao Senhor, é que ele deixou para trás tudo o que lhe era direito. E ele tinha muitos direitos, aliás. Mas ele deixou para trás tudo o que lhe era apetecível, tudo o que ele tinha de possibilidades para servir ao Senhor fielmente e o tempo todo. Ele abriu mão de todas as suas vontades e direitos para ser um escravo de Cristo. Nós não temos muito essa noção, infelizmente no nosso tempo é difícil entender a profundidade do significado da palavra escravo. É muito difícil. Aliás, o pastor John MacArthur escreveu um livro enorme só por causa dessa palavra e a dificuldade que nós temos entre a separação da palavra servo para escravo. Hoje parece que as duas palavras se misturam e são a mesma coisa, e não são. É que infelizmente a nossa barreira temporal nos dificulta de entender a profundidade do que Paulo está dizendo aqui no versículo 19, servindo ao Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que estamos servindo ao Senhor, mas na verdade nós estamos servindo a nós mesmos. É impressionante, é possível você vestir uma capa de santidade, fazer 30 por uma linha, em nome do Senhor, e estar servindo a si mesmo. Nós somos terríveis, nós temos uma capacidade que é impressionante. Quantas vezes eu já estive diante do Senhor pedindo perdão por coisas que eu fiz na igreja, mas eu não estava servindo ao Senhor, mas ao vasculhar o coração de ver, não, eu estava servindo a mim mesmo. Estava servindo a mim mesmo. A palavra humildade que ele usa aqui, servindo ao Senhor, versículo 19, com toda humildade, é literalmente pensamento modesto. Ou seja, Paulo fazia um exercício para controlar a sua soberba. Eu disse que ele já era assim por natureza. E não só em palavras, ele mantinha esse pensamento de diminuir a soberba, manter a humildade, mas também em ações. Ele estava sempre preocupado com o exemplo que ele tinha a dar. Ele mesmo diz no versículo 18, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. E não é a primeira vez que ele faz isso. Em outras passagens ele vai dizer isso também, vocês sabem como eu me portei no meio de vocês. Ou seja, Paulo não era daqueles que se escondia. Paulo vivia no meio do povo, o que é muito difícil. Tem muita gente que se esconde bem durante a semana. Aparece no domingo, santão, mas você não conhece durante a semana, que é onde ele mostra realmente quem ele é. Paulo não era desses, ele vivia, bem sabeis, da forma como eu vivi no meio de vós. Então, a palavra humildade aqui, ela tem esse pensamento assim, de ter essa preocupação constante a respeito da humildade. Aliás, ele vai falar em Filipenses sobre essa questão, ele diz lá em Filipenses capítulo 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros, cada um, superiores a si mesmo. Percebe a preocupação dele com a questão da soberba? E é isso que ele está lembrando para os presbíteros aqui, vocês sabem como eu portei no vosso meio. A Fiel tem um livro chamado Humildade, foi escrito pelo pastor Mahoney, C.J. Mahoney. Na página 28 desse livro, Mahoney vai escrever o seguinte, a questão aqui, quando se trata de humildade, a questão não é se o orgulho existe em seu coração, a questão é onde ele está, porque não é se ele existe, ele está lá. Agora, qual a quantidade de espaço que ele ocupa? E Mahoney segue, as escrituras nos mostram que o orgulho está arraigado em nossa vida de forma perigosa e intensa, muito mais do que a maioria de nós admite ou consegue pensar. Então, meus irmãos, é muito fácil ensoberbecer-se. A minha avó,
dizia que Deus não deu asa para o homem porque sabia do coração dele. Mas é outra coisa que ela dizia, essa eu lembrei agora. Vai ser ainda bem que o homem não tem asa, né? A pessoa se tivesse asa, às vezes chegava uma pessoa lá na porta de casa e falava, não, porque eu sou bom e tal, ela olhava para mim assim, se a pessoa tivesse asa. Mas ela falava que ela não precisa ir muito para se ensoberbecer, ela só precisa de um tijolo, era só subir no tijolinho e pronto. Já é o maioral, né? Já sou mais alto que todos, já sou maior que todos. Então, meus irmãos, servir ao Senhor é experimentar provações, porque a soberba está arraigada em nosso coração. E é também experimentar tristezas. Veja no versículo 19, quando ele diz que ele serve ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações. Tristeza, certamente essas lágrimas eram o resultado do desejo de ver a vontade de Deus sendo feita e as lutas daqueles que não querem que essa vontade se estabeleça. E olha que muitas vezes essa luta não vem de fora, mas vem de dentro, como era no caso de Paulo. Ele se refere aqui aos judeus, homens que supostamente conheciam o Senhor. Então as dificuldades eram grandes, Paulo encontrou muitas provações e é isso que espera por você e por mim. O ministério, a vida fiel ao Senhor vai enfrentar lutas. Prepare-se. Prepare-se. Estão prontos? Aí talvez não, né? Eu prefiro aquele discurso lá que vai dar tudo certo e tal. Enfim, primeiro ponto, o ministério, uma vida útil ao Senhor, marcado pelo serviço ao Senhor. Segunda característica, é marcado pela utilidade na vida de outras pessoas. Veja no versículo 20. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Meus irmãos, Paulo ensinou o que era útil para as pessoas. A palavra proveitosa, que provavelmente aparece na sua Bíblia, essa aqui no versículo 20 está: não vos esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. O que está escrito na sua? Proveitosa. A palavra proveitosa aí vem de uma palavra grega que significa vantagem, lucro. A ideia aqui é que ele não gastou tempo com coisas inúteis que não acrescentavam nada na vida das pessoas que conviviam com ele. Ele estava preocupado em produzir coisas, e nesse caso produzir crescimento real. Paulo estava preocupado, meus irmãos, com coisas sérias. Ele não estava preocupado com os últimos modismos, com as últimas técnicas da igreja, de como fazer para, sabe, marketing, essas coisas. Ele não estava preocupado com isso. Aliás, pastores hoje em dia podem ser atraídos por muitas coisas, e muitas delas são absolutamente inúteis. Ontem mesmo eu estava lá passando um tempo inútil, né? Nas redes sociais lá. Aí vi que uma igreja fez uma programação espetacular. Ela comprou camisas iguais para todos os homens da igreja. E eles chegaram no culto, que surpresa, todos com as camisas iguais. Uau! Que coisa inútil. Dinheiro gasto em inutilidade. Programas, alguns programas parecem até ser bons, né? Falam de Deus e tal, mas não são úteis. Não tem utilidade. Paulo foi perseverante no ensino, ele não perdia tempo. Isso significa que ele não cedeu à pressão de não pregar o evangelho, porque essa é a pressão. Meus irmãos, não é fácil ser igreja hoje, nunca foi. Você acha que Paulo não tinha problema com pressão de ocupar o púlpito, abrir a palavra do Senhor e falar: meu Deus, se eu pregar isso daqui, essa pessoa vai embora? Você acha que Pedro não sofre essa pressão? Você acha que os pastores não sofrem isso? E infelizmente muitos caem. Eles estão ali a pensar no que vão pregar. Primeiro que não, se seguissem expositivamente não tinha essa pressão, né? Mas estão pensando: se eu pregar sobre isso, aquela família e tal. E aí não pregam. Aí passam a pregar coisas inúteis. Quer dizer, pregar, né? Isso não é pregação. Paulo persistiu, ensinando publicamente e de casa em casa. Ele era batalhador. Ele queria ver o crescimento daquela gente. Igreja, meus irmãos,
Não são só essas paredes aqui, os irmãos sabem disso, é de casa em casa. Aí a minha pergunta, quando eu leio texto como esse, a minha pergunta é, como é que estão os irmãos aqui? Vocês conhecem uns aos outros fora dessas paredes aqui? Meus irmãos, vocês sabiam que há lugares, há igrejas, onde as pessoas estão há 5, 10 anos, todos os domingos estão sentadinhas nos bancos da igreja e não sabem a morada um do outro? Sabiam que isso é possível? Agora, duro é que eu estou nesse grupo. Meus irmãos, igreja é mais do que essas paredes e essas cadeiras, é de casa em casa, é o que Paulo está dizendo aqui. A gente deve conviver. Quem são os meus amigos? Quem são os meus amigos? Você sabia que existem crentes que têm mais amigos descrentes do que crentes? E é engraçado que ele mesmo diz que não pode confiar. Mas por que ele não busca então centrar, focar o grupo de amigos dele dentro daqueles que foram salvos pelo Cordeiro? Por que não? Como é que você não sabe a morada do seu irmão? Nunca fui na casa daquele irmão. Nunca fui. O que é isso? E se isso acontece, ainda tem que ter uma outra preocupação. Tem irmão que até vai na casa do outro, mas quando se encontra, é festa. Bom, deve ser, né? Vai encontrar, irmão, vim visitar o irmão aqui. Não pode ter alegria, né? O pastor lá pregou dizendo que a gente não pode fazer festa, então... Não é isso, irmãos. Mas às vezes é só trivialidade, né? Às vezes os irmãos se encontram, eles têm problemas, mas eles não se abrem, eles não têm essa intimidade, o que também é mal. O que também é mal. Imagina Paulo, quando ele diz aqui, né? Versículo 20, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Imagina Paulo visitando a sua casa. Paulo bate lá. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Vamos entrar, entra aí, Paulo. Vamos comer uma refeição, vamos. E o Benfica? E o Sport? Paulo? Paulo era entrar e disse, como é que estão vocês aí? Como é que está a vida? Problema aqui, uma luta ali, uma vitória aqui. Aí Paulo abre a Bíblia e fala, você já prestou atenção nesse texto aqui? Meus irmãos, isso é vida. Vida em torno da palavra. Pessoas podem estar muito contentes com aquilo que está acontecendo na igreja, com programações, mas às vezes não tem crescimento nenhum. Pode estar super envolvidas, super engajadas, e isso não está provocando crescimento nenhum, muito pelo contrário. Quantas histórias a gente já ouviu falar de pessoas brigando dentro de ministérios da igreja porque querendo aparecer umas mais do que as outras. Então, ministério eficaz, vida eficaz, é aquela que produz crescimento da vida, na vida das pessoas, que é útil na vida das pessoas, e era isso que Paulo retrata aqui no versículo 20. Então, uma vida, um ministério eficaz diante do Senhor é marcada pelo serviço ao Senhor, é marcada pela utilidade na vida dos outros. Terceiro ponto, ela é marcada também por falar sobre arrependimento e fé. Veja no versículo 21. Ele diz então que ele não deixou de anunciar nada que não fosse benéfico, ensinando publicamente de casa em casa. No versículo 21, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo falava basicamente a mesma coisa o tempo todo. O assunto era sempre arrependimento e fé. Se você analisar a obra paulina, você vai ver arrependimento e fé o tempo todo. Quando ele escreve em Filipenses 3:1, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Paulo era repetitivo. Aliás, alguns até o acusavam de ser chato. Ele só fala isso. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E por que Paulo sempre era esse chato dentro dessa matéria? Porque a grande necessidade das pessoas, meus irmãos, é qual? Qual é a grande necessidade da humanidade?
Qual é a grande necessidade da igreja? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Pedro fala sobre o arrependimento dos crentes em 2 Pedro, quando ele diz: não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está escrevendo para crentes. Jesus e João Batista pregaram sobre o arrependimento. A gente vê o texto falando sobre João, quando diz: naquele dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, em Mateus 4,17, passou a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, arrependimento é o tema da verdadeira pregação bíblica. Nós temos que ser o tempo todo lembrados dessa grande necessidade que nós temos de arrependimento e fé. Paulo também pregava da necessidade da fé em Jesus. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos ser lembrados o tempo todo a confiar em Jesus. A fé é necessária para a salvação, a fé é necessária para andar com o Senhor, a fé é necessária para combater as lutas que nós vivemos nesse mundo, lutas que nos trazem ansiedade, desespero. Às vezes as pessoas se afastam do Senhor porque lhes falta fé, ou pelo menos colocar em prática a fé que foi dada por Deus. Ao se afastar do Senhor, eles se sentem fracas. A fé é necessária para viver, a fé alimenta a nossa esperança em Cristo. O que alguém fala demonstra a eficácia da sua vida, do seu testemunho, do seu ministério. Qual é o assunto das nossas conversas? Aí eu volto ao ponto. Qual é o assunto das nossas conversas? Nós somos especialistas em muitas coisas, né? Outro dia eu ouvi uma senhora falar que, olha, quer começar uma conversa? Fácil. Alguns assuntos são chaves assim para abrir conversa. São tal do quebra-gelo, né? Fala sobre acidente de carro. Na hora. Cada um tem uma coisa para contar, né? Bom, futebol e política, isso aí é batata, né? Como se diz no Brasil, né? E tem gente que é especialista. Rapaz, aliás, futebol, eu estou com um problema com futebol. E olha que eu gosto de futebol, acompanhei o último Mundial, eu gosto daquilo. Mas, meu Deus, é tanto. Eu vejo aqueles homens, depois tem aqueles programas de televisão que os homens ficam 2 horas debatendo a partida de futebol. O que é aquilo, gente? Agora, o mais engraçado é que isso acontece na igreja também. Está lá 2 irmãos, não, porque o fulano de tal foi contratado por não sei quantos milhões de dólares e o outro foi para a meia esquerda. Meu Deus, quanta informação! É muita coisa na mente, né? Política, né? Política, então nós somos especialistas em muita moda. Moda, não, porque a última tendência agora... Será que a nossa conversa edifica o descrente? Ou é a mesma coisa? Então, uma vida útil é marcada por falar sobre arrependimento e fé, assim como Paulo. E o último ponto, uma vida útil, um ministério útil diante do Senhor é marcado por anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo entra nessa seção do versículo 23, falando sobre o chamado dele para sair dali, as tribulações que lhe esperam. E no versículo 27, ele vai dizer uma frase que é interessante. Porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Ou todo o desígnio de Deus. Às vezes na sua Bíblia deve estar essa palavra aí. Meus irmãos, isso demonstra aqui que Paulo, ele dependia das Escrituras. Ele era servo das Escrituras. Ele era servo de Jesus. Ele era servo de Deus. Ele era servo do Espírito Santo, que é o autor das Escrituras. Meus irmãos, há muita coisa sobre os desígnios de Deus para ser ensinado. Uma vida inteira, por mais longa que seja, não vai ser suficiente para aprender todo
o desígnio de Deus. Escutem isso que eu estou falando para vocês, especialmente nós que vivemos nessa geração. O Ministério Nove Marcas, toda semana eles soltam lá um monte de artigos, e aquilo é tão bom, é material, aquilo é uma fonte que flui. E essa semana eles soltaram um artigo o título era uma pergunta. A pergunta é: você sofre de anorexia bíblica? Aí primeiro precisava entender o que é anorexia. Tem algum médico aqui que possa me ajudar? Com um termo mais próprio? Enfermeira ajuda. O que é anorexia? Alguém sabe o que é? Fala com o que você conhece. Magreza. Né? Aquela falta de... Anorexia é um problema que a pessoa ela não quer comer, não é isso? Ela evita o alimento, por vários motivos. E o artigo falava isso, só que, obviamente, é um jogo de palavras. Você sofre de anorexia bíblica? O que é anorexia bíblica? É o afastamento do alimento. E há um outro artigo, esse já é mais antigo, quando a pessoa esquece muito, qual é o termo técnico que se dá? Amnésia. Que você sofre de amnésia bíblica? É impressionante, gente. Mas eu não sei se você é assim também. E vai ficando velho, vai ficando pior, tá bem? Deixa eu avisar para vocês que são novinhos aí. Não vai melhorar não, tá? Vai piorar, tá bem? Tem domingo que eu não lembro o que foi pregado domingo passado na igreja. Aliás, tem dia que eu não lembro o que eu li ontem. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Há muito que ser ensinado sobre o desígnio de Deus. Paulo não queria gastar tempo com outras coisas. Meus irmãos, há muito na Bíblia para ser explorado a fim de produzir maturidade espiritual. Há muita coisa aqui, isso é um tesouro que não se esgota. Eu não consigo entender como é que alguns pastores param de estudar a Bíblia. Não consigo. Meus irmãos, eu trabalho com livros. Hoje não, porque essa igreja aqui já conhece a Fiel, faz parte do ministério. Mas eu visitei muitas igrejas, visito ainda algumas, igrejas que não sabem nada da Fiel, nada. Aí eu peço permissão para levar uma banca de livros. Coloco lá no canto e exponho os livros. E é interessante ver as reações. Tem igreja que as pessoas passam e, ai, que lindo, que não sei o que, olha isso, tal. E tem lugares, meus amados, que a mesa está ali e as pessoas vão para o outro lado. Aliás, lá, a Fiel, ela tem um depósito, um armazém gigante. É a garagem de uma casa, a casa que nós vivemos, né? Tem gente que fala, nossa, eu queria tanto conhecer a Fiel. A Fiel é a garagem de uma casa, meus irmãos. É uma coisa desse tamanho, é bem pequenininho. Mas a gente recebe pessoas ali e é muito interessante. Tem uma cena que eu não esqueço. Havia um rapaz que ele, nessas buscas pela internet, ele descobriu a fé reformada. Ele participava de uma igreja carismática. E ele mesmo diz, e aliás eu já ouvi isso algumas vezes, é como se ele tivesse convertido segunda vez. Ele já era crente, salvo pelo Senhor e tal, mas quando ele descobriu a fé reformada, ele falou, meu Deus, eu nunca tinha lido dessa forma, eu nunca tinha percebido dessa forma, que coisa maravilhosa. É mais ou menos a reação de quem conhece, de quem descobre as doutrinas da graça. E esse homem, esse menino, esse jovem, começou a comprar livro, ele consumia livros, ele lia, que coisa linda ver aquilo. De vez em quando ele ia lá na garagem, comprava uma pilha de livros e ia embora. E ele falou, tem que trazer meu pastor aqui. Aí eu perguntei qual é o nome da igreja, ele disse que o nome da igreja era desse tamanho. Eu falei, isso não vai dar certo. Ou vai dar para a glória de Deus. Mas dito e feito, o pastor foi lá um dia, depois de muita insistência do rapaz. Meu irmão, foi patético. Foi triste e patético. Porque eu vi o rapaz com os olhos brilhando no meio das estantes de livros, assim, olha, pá, e o homem, o pastor dele, assim, apático. Telemóvel na mão. Olha, pastor, esse livro aqui. Bom. Olha, a gente tem que sair e tal. Eu não consigo entender como é que um pastor para de estudar as Escrituras. Nós, nesse ministério de conferências, nós trouxemos uma vez um pastor chamado David Vogue. É um missionário americano que vive na França já há muitos anos. E ele veio para a conferência, foi aliás, maravilhosa a participação dele na conferência. Aliás, meus irmãos, a conferência é uma bênção, participe. Tá? 24 de abril.
Parece propaganda barata, mas não é. É para nossa edificação. Meus amados, quanta coisa boa, quanta recordação boa eu tenho das palestras que eu vi na Conferência Fiel. É útil para a minha vida, é edificante. Participem, participem. Procurem, a gente não trouxe panfletinho, mas enfim, Pedro sabe do endereço, editorafiel.pt/conferência. Enfim, depois a gente conversa. Mas o David Volk ele trouxe um estudo cujo título era Pastores nunca deveriam parar de estudar. Pastores nunca deveriam parar de estudar. Eu abro isso para todos. O crente, sabe o crente? O teólogo, tem algum teólogo nessa sala aqui? Nunca deveria parar de estudar, a não ser que você não queira mais ler a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, meus irmãos, os oráculos do Senhor, você precisa estudar isso. Porque nós somos muito limitados diante de um Deus soberano, poderoso, onipotente, onisciente em todos os seus atributos. E eles estão aqui e eu naturalmente não consigo chegar. Se não é o Espírito Santo, o autor das Escrituras, a me ajudar a chegar aqui, então é muita matéria para estudar. O que você está fazendo que você não estuda as Escrituras? Hã? Pastores nunca deveriam parar de estudar. Ele no estudo ele diz, o pastor, por natureza, é um leitor. Não existe a figura do pastor que não lê, que aliás é estranho. É como um médico que tem medo de sangue. Não existe. Percebe? O pastor ele ama naturalmente a literatura. E eu já me deparei com algumas figuras assim. Está lá na mesa de livros, o homem é pastor, ele rapaz, é que eu não gosto muito de ler. E eu, hã? Isso é como um mecânico dizer, rapaz, eu tenho um problema com óleo, sabe? What? Não existe, é uma incompatibilidade. Até mesmo os descrentes sabem disso. Até mesmo os descrentes sabem disso. Que pastores, líderes, crentes, nunca deveriam parar de ler. A Bíblia é um tesouro. Eu descobri essa informação, isso é fantástico. Há um cineasta português chamado Manuel de Oliveira. Ele morreu em 2015, com 106 anos de idade. Manuel de Oliveira, cineasta português. Uma vez ele, num encontro com 1.500 personalidades portuguesas no ano de 2010, portanto 5 anos antes de morrer, ele disse uma frase descrente, abre aspas, a Bíblia é como um tesouro inesgotável da cultura europeia, fecha aspas. E é um descrente. Meus irmãos, muitas igrejas modernas, entre aspas, têm o seu culto orientado para várias atividades e muita música, mas a palavra não está lá. Pastor Renato Vargas, um pastor do Brasil, amigo nosso, autor de livros, escritor, palestrante, ele tem uma frase que diz assim, igrejas rasas, que ele faz um contraste entre igrejas rasas e igrejas profundas, né? Igrejas rasas possuem púlpitos fracos, com pastores fracos, os quais gastam seu precioso tempo usando jargões e clichês. Eu não sei se essas palavras fazem sentido aqui, fazem? Jargões e clichês. E ele segue. Esses pastores usam essas técnicas como forma de disfarçar a falta de conteúdo bíblico em suas pregações. Meus irmãos, o pastor Renato Vargas segue. Quando você se acostuma com pregações sobre arrependimento, doutrinas da graça, regeneração, pecado, salvação, enfim, assuntos bíblicos, quando você se acostuma com isso, você não consegue mais ouvir coisas como, você vai vencer, você é filho do rei, você é cabeça, não é cauda. Olhe para o irmão do seu lado e diga isto. Vai dar tudo certo, você vai prosperar. Você não aguenta mais ouvir isso. Já saímos do leite, meu irmão. A gente precisa de alimento. A gente precisa de alimento. Porque quando a luta vem, e o diabo é astuto, ela vem forte, meu amado. Ela vem para derrubar. Se você não está bem alimentado, você cai. E é isso que a gente vê por aí.
igrejas cheias de gente vazia. Para que encher a igreja? Está ótimo isso aqui. A gente consegue derrubar um exército com esse grupinho aqui, ó. A gente não precisa encher a igreja de gente vazia. A gente precisa de pessoas cheias do Espírito de Deus para batalhar contra as ciladas do inimigo deste mundo. E aqui nós vemos a importância da pregação expositiva. Não é que ela seja o único método de pregação, meus irmãos, não é, existem vários outros. Eu mesmo estou aqui fazendo uma espécie de pregação temática, porque eu estou tentando expor o texto, mas não é sequencial. Há vários métodos, mas a pregação expositiva ela é uma bênção, porque ela não deixa o pregador escolher os assuntos. É a palavra quem determina os assuntos. E a palavra cuida de tudo. A palavra trata de tudo. Ela é maravilhosa. Então não é sem motivo que alguns fogem de alguns assuntos da Bíblia, querem evitar assuntos que não são populares, mas Paulo vai dizer aqui que ele não fugiu de nenhum assunto. Quando Paulo diz, não vos deixei de anunciar todo. Não é isso que está escrito aí? Não vos deixei, versículo 27, não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Paulo, ele abriu tudo. Ele não escolheu assuntos, ele não evitou assuntos, ele tratou de tudo. E graças a Deus, há alguns elementos na história que a gente pode contar. João Calvino, por exemplo, era um pregador expositivo. Ele pregava livros inteiros da Bíblia, versículo por versículo. A gente ainda tem escritos dele, aliás, nós publicamos como fiel, a gente ainda publica os comentários de Calvino, versículo por versículo. Há um outro nome que você deve já ter ouvido falar, chamado Charles Haddon Spurgeon. Alguém já ouviu falar de Charles Spurgeon aqui? Charles Spurgeon era um outro trabalhador incansável na obra da pregação. O escritor John Passmore, que é o biógrafo oficial, que escreveu a biografia oficial de Spurgeon, ele diz assim, presta atenção, os sermões pregados por Spurgeon, domingo de manhã, eram publicados na quinta-feira seguinte, eram revisados pelo próprio Spurgeon. E os sermões, esse era domingo de manhã, os sermões de domingo à noite e o sermão do meio da semana, quinta-feira, eram reservados para o futuro. Então, os sermões de domingo de manhã eram escritos, ele revisava durante a semana. Os sermões de domingo à noite, ele pregava 2 vezes, e de quinta-feira eram guardados para uma publicação posterior. Isso, e mais alguns sermões escritos por Spurgeon, porque esse era pouco, né? Escritos por ele, quando ele se adoeceu, por exemplo, ou em outras situações, formaram um acervo tal que garantiu a publicação semanal até o ano da morte dele. Até essa data, 2.241 sermões foram publicados, até a morte dele. E depois disso, e dos outros até 1917, o total dá 3.653 sermões publicados, divididos em 63 volumes. Meus irmãos, isso é mais informação do que a Enciclopédia Britânica. Esse foi Charles Spurgeon. Ele não perdia tempo. Tem muita coisa que aprender, gente. Então nós precisamos anunciar todo o desígnio de Deus nas nossas conversas, no nosso ministério, na nossa vida, no lugar onde nós estamos. E não somente assuntos que nós julgamos mais fáceis, mais triviais, fazem parte da nossa vida, fazem, meus irmãos. Nós não vamos ser aqueles teólogos chatos, né? Precisamos ser bons teólogos, mas sim, precisamos ter graça, sabedoria acima de tudo, para colocar os assuntos, né? Então, esse é o meu desejo nessa manhã, é que o nosso pensamento esteja voltado nessas 4 características a respeito de uma vida que é útil para o nosso Senhor. Uma vida que é preocupada com os outros, onde Deus é anunciado, onde Deus é tornado conhecido, ele sempre vai ser o tema central da nossa conversa. Paulo estava chegando ao final do seu ministério, ele tinha consciência tranquila em relação a isso. No versículo 26, ele vai afirmar isso, no dia de hoje, eu vos afirmo que eu estou limpo do sangue de todos. Por que será que Paulo escreveu isso, né? Livre do sangue. O que levou Paulo a ter essa certeza
Por quê? Porque no versículo 27 ele diz que ele anunciou todo o desígnio de Deus, ele estava limpo. Talvez Paulo, quando falou isso, ele lembrou-se de Ezequiel. Não sei se você já leu Ezequiel, mas tem uma parte lá em Ezequiel, no capítulo 3, que o Senhor diz a Ezequiel, aliás eu vou ler o texto, acompanhe. Ezequiel 3,18. Deus dizendo para Ezequiel: quando eu disser ao perverso, ou seja, ao descrente, certamente morrerás, e tu, Ezequiel, não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu vou requerer da sua mão. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Sabe que às vezes nós não anunciamos o evangelho porque pode ser inconveniente. Né? Algumas situações podem ser, algumas nem são politicamente corretas, hoje em dia então, né? Aliás, aquela mulher que estava orando em frente à clínica, aquela clínica de aborto lá no Reino Unido, foi presa de novo. Mas eu descobri que ela faz parte de um ativismo, ela já é conhecida. Mas olha que coisa louca, ela parou em frente a um lugar só para orar. O policial chega e fala: a senhora está fazendo o quê? E ela, em frente a uma clínica de aborto, quieta, parada, sem abrir a boca. A senhora está orando? E ela, sim, posso estar orando. Não pode orar aqui, isso aí é abusivo, como é que é? Percebe? Não é correto. Mas como assim? A senhora admite que estava orando? Sim, eu estava orando. Não pode, a senhora tem que sair daqui. Mas não, se a senhora não saiu, ele vai ter que levar você para a delegacia. Foi levada. Então, hoje em dia é mais difícil. Às vezes a gente não prega o evangelho por medo dessas coisas. Por medo de um policial chegar. Quer dizer, isso é uma coisa meio extrema. Mas aconteceu essa semana de novo. Às vezes você não quer anunciar o evangelho porque é inconveniente. Paul Washer tem uma ilustração bem interessante sobre isso. Ele fala assim: quando a gente está diante de um descrente, e a gente tem oportunidade, porque às vezes não tem, meus irmãos, você tem que reconhecer isso também. Às vezes não dá. Mas muito depende de nós. Você está diante de um descrente e você não anuncia a salvação para aquele descrente. E a ilustração que ele usa é interessante. É como se você visse uma pessoa, ela está olhando para você, ela está mirando, o foco dela é você, vocês estão na conversa. Mas imagine uma cena, tem uma pessoa que está andando na sua direção, olhando para você, e vem um autocarro. E aquele autocarro vai matá-la. Ele vai atropelar e vai matar. E a pessoa está olhando para você, e você não abre a boca para avisar que o perigo é iminente. Isso é não pregar o evangelho. E se Deus cumprir o que ele falou para Ezequiel, a gente está em maus lençóis. Por isso que Paulo vai dizer aqui, no versículo 26, hoje eu estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Porque eu não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. A mesma exortação cabe a nós, que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, somos reino de sacerdotes para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de sermos úteis ao Senhor, não perder tempo e anunciar todo o desígnio de Deus. Que o Senhor nos abençoe.